Voltamos para continuar a live com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, ainda mais esse assunto que tá tão interessante, com tantas perguntas. Pessoal já entrando. Voltamos. Voltamos. Parte 2. Parte 2. Vamos lá, doutor. Não, pode continuar. Eu não Falando me aí do recordo. nosso judiciário Eu estava falando. machista. Nosso judiciário, doutor, é completamente machista. Promotoras, juízas, delegados, promotores, juízes também, né? E os oficiais, as autoridades que deveriam acolher a mulher nesse primeiro momento de agressão, né? Porque se a mulher tivesse um acolhimento pontual, um acolhimento que realmente trouxesse segurança para elas teriam, isso facilitaria na tomada de decisões para não voltar para aquele relacionamento abusivo. Muitas mulheres voltam para o relacionamento abusivo por quê? Porque vão à delegacia e a primeira coisa que lhe é questionada é o que elas fizeram para apanhar. Como se houvesse uma justificativa plausível para alguém bater em outro alguém, para alguém bater em uma mulher. Então a mulher chega na delegacia, primeira coisa que perguntam é: o que você fez para apanhar? Ah, vamos lá. Ah, ele vai sair, hein? Toma cuidado. Olha, você não vai conseguir, medida protetiva não segura ninguém. Quantas e quantas vezes mulheres já não relataram, né? Esse tipo de acolhimento, esse tipo de primeiro atendimento nas delegacias, nos órgãos ministeriais. Então, falta ainda incentivo e falta ainda instrução para que esse acolhimento, esse primeiro contato com a mulher, ele seja um contato mais positivo, porque ele é decisivo. Muitas mulheres não denunciam e quando eu posto alguma coisa voltada à violência doméstica, elas me reportam. Eu vou denunciar para quê? Eu fui na delegacia, sequer fizeram questão de lavrar o boletim de ocorrência, me mandaram embora, falaram que eu merecia apanhar. Eu já cheguei ao ponto de um delegado babaca falar que a mulher mereceu apanhar. Mereceu apanhar. Então, é isso que nós temos hoje. Quantas e quantas vezes, ainda dentro do abuso, situações que minimizam a mulher e as fazem, evidentemente, permanecer em relacionamento porque elas desconfiam do nosso judiciário. Eu já cheguei em audiências, hoje, que a juíza olhou para minha cliente, que estava com uma bolsa de marca, porque às vezes eu atendo pessoas que têm uma situação financeira melhor e não tinha absolutamente nada vinculado à situação financeira dela, à possibilidade dela, e a juíza olhar e já com desdenho assim: ah, mas com essa bolsa sua você não precisa de pensão. Como se a pensão estivesse Meu vinculada à Deus, que situação absurdo. financeira da mulher. Eu já tive manifestações de promotora do Ministério Público que registravam, ressaltavam que a mulher estava se divertindo e que as vestimentas dela eram vulgares e que por isso ela não seria um bom exemplo como mãe. Então, o nosso judiciário tem isso. A mulher enxerga a outra mulher como uma adversária. O homem, por incrível que pareça, o homem se abraça um com o outro e eles vão e seguem ali um unido com o outro. Esse Unido. ponto, a união dos homens, ela chega a ser bonita, dependendo da situação ali, né? Mas, em compensação, a das mulheres... Deixa eu jogar, meu gato tá comendo meu negócio. Deixa eu jogar alguma coisa nele. Doutor Rafael, a vida real, né? A vida Vida como real. ela é, né? Eu tive que jogar alguma coisa ali, senão ele ia derrubar meu computador. Então, as mulheres não têm isso. Se as mulheres perceberem, em algum momento, o quão forte elas ficam unidas, eu tenho certeza que elas não passariam por muita coisa que elas passam hoje em dia. Sim. Mulheres são desunidas, sim. Isso é Mulheres verdade. enxergam outras mulheres como adversárias, não acolhem outra mulher. Infelizmente, essa é a realidade de vocês. E eu tenho vergonha, como homem, de falar algo tão óbvio, né, para mulheres. Então, eu sou muito atacado, Gi, por grupos feministas. Acredite.
pela minha postura, inclusive eu recebi a informação que eu seria excluído de uma palestra porque os organizadores eram feministas, tinha um grupo feminista lá, e eles achavam que não é o meu lugar de fala, que eu não deveria falar em defesa das mulheres. E essa afirmação, essa questão de lugar de fala, ela é tão rasa, dependendo da situação, porque eu não preciso sentir a dor de vocês para ter empatia. Eu não preciso ter um filho para saber o quão atordoante é, às vezes, a maternidade e um pai que abandona afetivamente um filho. Eu não preciso ter um filho também para saber a importância que é um pai na vida de um filho. Da mesma forma como, evidentemente, até brinco, um ginecologista não precisa ter um órgão genital da mulher para compreender ali, né? Então a gente estuda tecnicamente, né? Falando E a todos os pontos prática, da né? política e a prática, e sim, a prática nos leva à vivência, né? Ouvir outras mulheres. Eu tenho praticamente ali, vamos colocar ali, se eu levar em consideração, eu tenho dezenas de milhares de horas práticas, né, com mulheres, né, ouvindo, aprendendo com mulheres. E eu sou muito atacado por grupos feministas que, ao invés de apoiarem as mulheres nessas situações que eu tanto busco, porque eu busco a luta para que as mulheres se igualem em direitos, né, que ainda vocês estão ainda, vamos colocar numa escala ainda vulneráveis. Eu não brigo para que a mulher seja homem. Eu não brigo para que, de fato, seja esculachado os homens, porque temos muitos homens bons. Não Então, podemos generalizar. sim, eu odeio aquela expressão macho escroto. Eu odeio algumas expressões que vêm ali do extremismo. E eu sou atacado por isso. Então, elas acham que um homem não pode falar em defesa das mulheres. Então, é ridículo isso do ponto de vista técnico, né? Eu tenho especialização em violência doméstica. E eu só fiz a especialização, acredite, para poder chegar e falar, não, esse é o meu lugar de fala tecnicamente. Porque eu sofri muitos ataques. Ah, mas você nunca apanhou, você nunca... olha para você ver o ridículo. Você nunca apanhou, você nunca carregou um filho tal, para você saber. Você nunca fez isso ou aquilo. E não precisa disso. Eu não preciso sentir a dor do outro para ter empatia, né? Eu aprendi uma coisa muito foda com a minha psicóloga, que ela citou um trecho, salvo engano, de um autor que chama Moreno. Eu nem me atentei ainda ao nome completo, né? Que ela fala que a empatia é você tirar os olhos da outra pessoa e colocar nos seus. E enxergar como ele te enxergaria. Então, isso é empatia, né? Não tem Se nada colocar a no ver. lugar do outro, né? É o principal. E não é muito difícil fazer isso numa situação onde convivemos com abuso frequente. Estou vendo aqui muitas mulheres relatando casos de violência, outras demoraram anos para ver os sinais, porque também não enxergavam, que as responsabilidades sempre sobram para a mãe, isso é fato, né? Sim. Inclusive, eu vou dar algumas dicas aqui, até para essas mulheres saírem dessa situação de abuso. Quando perceber, algumas não vão perceber o sinal tão cedo. Vai demorar, algumas demoram anos, décadas para perceberem. Não porque a pessoa não dá sinais, ela dá sinais, mas porque você está tão anestesiada com aqueles pequenos abusos que os grandes abusos já não atingem mais. Mas para você que é mãe, algumas informações são cruciais para que as mulheres adquiram uma blindagem contra esses abusadores. As principais delas: se você sair da sua residência onde você está agredida, onde você está sendo agredida, você não vai perder o imóvel. Eu estou falando com base na prática aqui. Você não vai perder o imóvel, não vai dar abandono de lar, salvo se você sair, não tomar as providências no casamento e possivelmente possa dar ali, talvez, o uso campeão familiar. Então, tem algumas situações específicas, mas você não vai perder o imóvel se você sair e tomar a providência ali. Ainda mais em situação de violência doméstica. Sim. O segundo ponto, importantíssimo. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém melhora num ambiente onde adoeceu. Se você está doente naquela situação, naquela relação,
ou você sai, ou você expulsa a pessoa pelas vias legais. Segundo ponto, você não vai perder a guarda do seu filho porque o cara tem mais dinheiro que você. Ou porque o cara é mais poderoso que você. Ou porque, evidentemente, você no momento está desempregado. Eu sempre aconselho para as mamães que estão na live, que me seguem, não existe mãe desempregada. Façam ali cadastros na revistinha Mary Kay, Jequiti, Avon. Não estou falando para vocês venderem. Mas se alguém argumentar isso juridicamente falando, vocês podem atestar que fazem um bico. E o bico é suficiente. Lembrando que o cara pode ser milionário. Se não tiver preenchido os itens, né, os pilares ali que fazem a mãe perder a guarda, não é difícil tirar uma guarda de mãe. É difícil uma mãe descumprir esses 4 pilares, que é não colocar a saúde da criança em risco, a educação, não colocar a segurança da criança, né, não colocar a criança em risco de vida e faltar afeto na relação. Então, se está preenchido saúde, educação, afeto e a segurança da criança, o cara pode ser milionário, ele não vai tirar a guarda. Então, sai da relação, saia, vai vender bolo, vai... Ah, Rafael, mas eu vou ter dinheiro só para o básico do filho. Olha, o básico é o essencial. Não, a criança não precisa de uma escola particular. E se o cara tem condição de dar uma escola particular, você vai conseguir isso na pensão. Mas matricule a criança numa escola pública. Ah, a criança vai perder o plano de saúde, Rafael. E aí? Olha, temos o SUS. Ah, Rafael, mas a criança não vai ter a alimentação saudável ali, adequada, de luxo. Mas tendo arroz e feijão, não faltando nada na sua casa, tendo um lar de afeto ali, é o suficiente. Por que eu estou falando isso? Porque os homens usam essa imagem de, vou tirar a guarda da criança se você sair daqui. E as mulheres que já estão em abuso patrimonial, sem dinheiro, que vão para a casa de um parente, acham que vão perder a guarda. Não vão perder a guarda da criança. E outra coisa, agora eu vou usar um dado, porque eu atendo alguns famosos, alguns milionários, e eu advogo contra alguns bilionários. Então, quer exemplo maior do que esse? Uma pessoa ter bilhão e não conseguir pegar a guarda de uma mãe que até o momento trabalha com bicos. Então, isso eu posso falar para vocês com precisamente. Com propriedade, né? Com propriedade, porque é cliente do escritório. O cara pode contratar uma banca de advogados, pode contratar doutores, pós-doutores, professores universitários, porque ainda tem esse karma de que a pessoa tem que ter status por conta disso, né? Ele pode contratar quem que ele quiser. Ele pode comprar o judiciário, porque muita gente fala, vai comprar o juiz. Pode, suponhamos que compra o juiz, que eu acho pouco provável, mas ainda temos segunda instância, ainda temos terceira instância. Meninas, mulheres, vocês não têm que ficar nessa relação. E outra coisa, muita gente fala assim, Rafael, mas é feio. Feio é você permanecer na relação quando todo o núcleo de amigos, quando todo o núcleo de familiar, quando todo o núcleo de vizinhos já sabe o que você passa lá dentro. É muito ao contrário. Se você sair, eles vão perceber o quão forte vocês são. Então, vocês não têm que ficar em relação abusiva para manter status. Hoje, a maioria dos abusos que acontecem em silêncio são praticados contra pessoas de classe alta e classe muito alta. Porque quanto mais rica, quanto mais exposta, quanto mais seguidores tem em redes sociais, quanto mais influente a pessoa é, mais medo ela tem da repercussão que vai dar se ela falar que foi eventualmente abusada, que foi agredida. Então, é a vergonha, né? Sim. Quando a Mayra Card veio a público e relatou ali o abuso, nós tivemos uma enxurrada de milhões de outras mulheres relatando o abuso. Isso foi um divisor de águas para perceber que pessoas que têm a vida exposta e que aparentemente é muito bonitinho do lado de fora, por dentro não está legal. Por dentro pode estar corroído, né? Então, é aquela casa com a fachada linda, mas que dentro só temos 2 cômodozinhos ali, uma casa sem qualquer estrutura. E esses são pontos, né? Então, não vai perder o imóvel, não vai perder a guarda, não é feio perante a sociedade, muito pelo contrário, uma mulher reestruturada é incrível, gente. É incrível, tá? Olha para você ver, a Bruna ressaltou que toma remédios para ansiedade. Outras mulheres relataram que de tanto abuso que passaram, elas automaticamente adoeceram. E isso vai acontecer. Hoje vocês talvez tenham a possibilidade de reestruturar. Eu já tive situações em que as mulheres falavam, Rafael, eu estou com 35, 40 anos, eu já segui até agora, eu vou a mais.
poxa, você ainda tem décadas para frente, por que permanecer? Ou então quando as mulheres falam assim, ah, mas eu superei até agora, são 10 anos, eu vou ter que conhecer outra pessoa, eu vou ter que reiniciar do zero e eu não vou ter segurança com a outra pessoa. Primeiro mito, mulher não precisa de homem para ser feliz. As mulheres precisam tão somente entenderem isso, que vocês não precisam de homem. Vocês não precisam de absolutamente nada, ninguém para ser feliz. Tem gente que é muito bem, muito feliz solteira, muito feliz sozinha. Tem outras pessoas que gostam da companhia, mas antes de você ter uma companhia exterior que consiga te prender, né, para você não ser dependente emocional dessa pessoa, você precisa estar de bem, estar de pazes feitas consigo mesmo. É aquilo, né, que eu falo, né? Olhe no espelho e fale, poxa, eu sou muito foda. Se esse cara, se terminarmos, a única pessoa que vai perder é a pessoa que terminar. E quando as mulheres percebem isso, falar ele que perde mais, é onde ela começa a mudar. Ela virou a chavita dentro da cabeça dela. E ali ela começa a perceber que ela está numa relação abusiva, vai analisando os fatos. Então, por que que muitas mulheres ficam 10 anos? Olha só, acabei de passar um relato, tem 12 anos numa relação abusiva e não percebem. Porque elas nunca se amaram ao ponto de perceberem que elas merecem mais. E isso é o divisor de águas. Eu vi uma frase que eu gostei muito. Primeiro, o amor próprio e depois o amor recíproco. Olha que perfeito. É amor próprio. E eu complemento essa frase com outra frase. Acho que eu esqueci o autor aqui, que é: para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. É necessário sair da ilha para você enxergar a ilha. E eu uso isso muito com as minhas clientes aqui, com as mulheres, porque muitas mulheres estão dentro de um relacionamento abusivo. E por que elas não enxergam? Porque elas estão dentro da ilha. E às vezes muitas pessoas estão enxergando o que acontece e ninguém fala nada ali. Ou às vezes as pessoas tentam falar, ou às vezes não falam por receio. Então, se por um momento você tiver a possibilidade de se amar ao ponto de você conseguir sair um pouquinho dessa ilha, você vai enxergar essa ilha. E você enxergando ela, você vai conseguir ver todo o nível de abuso que você passa ou passou durante todos esses anos, né? E ela sai muito mais forte, né? Com certeza. Uma mulher reconstruída e ciente dos seus direitos é uma fortaleza inabalável. Essa é a minha frase É geral verdade. dessa história aqui. A mulher Eu precisa já ouvi. aprender, né, Gi? Ela precisa aprender o quão forte ela é. É. E os homens E, cagam de medo de mulheres que se reconstroem ou que não baixam a guarda, né? Quando eles tentam ali manipulá-las. sim. No início da live eu até comentei que com essa pandemia, casos assim aumentaram assim absurdamente, né? Sim, Que muitos maridos vieram para casa, passaram a ficar mais tempo. A mulher que é abusada já deixou de ter aquele tempo que ela tinha para levar um filho na escola, para ir na casa de uma amiga, para tomar um café, ela deixou de ter. Então sim. os casos de violência só aumentaram. Os casos de violências e os divórcios também. Quando a pessoa fala assim, Rafael, Divórcios. aumentaram os divórcios. Olha, eu sou totalmente contra o divórcio. Eu fiquei reconhecido aí por causa de um bilhetinho que eu salvei um casamento. E eu ainda continuo fazendo isso. Eu mandei ontem esse mesmo bilhetinho para uma Eu colega lembro. Por quê? Porque para mim o casamento tem salvação quando ele não tem abusos, quando ele não tem traição e quando ele não tem agressão. Se o casamento não tiver esses 3 itens, ele tem salvação, tem como salvar. Mas quando há abuso, quando há traição, quando há agressão, a pessoa tem mais que sair mesmo. É perda de tempo permanecer com alguém que faça isso. E quando as pessoas falaram, aumentou o divórcio, Rafael, eu vi uma enxurrada de críticas, né, da igreja principalmente, da instituição igreja, né? Eu vi outros advogados comemorando a quantidade de divórcios. Eu vi pessoas questionando que temos menos casamentos e mais divórcios. Mas quando eu vejo que uma pessoa conseguiu sair de uma relação abusiva, eu fico feliz. Não me importa o número de divórcios que tem. Se tivermos 100 divórcios, desses 100 divórcios, 90 foram decorrentes de uma agressão que aconteceu na quarentena, porque, como você disse, as pessoas perderam aquele tempo só delas.
Elas não vão mais na casa da amiga desabafar, vai acumulando, Hum. percebem, né, como é difícil uma relação. Olha para você ver, eu e a Amanda aqui, nós ficamos 20, vou colocar 23 horas e alguns minutos por dia juntos. Acordamos juntos, dormimos juntos, trabalhamos juntos, viemos para casa juntos, jantamos e almoçamos juntos. Então, pensa, 23 horas por dia juntos. É complicado. É difícil lidar. Entendeu? E eu sempre falo que se passar dessa fase, passou de todas. É um test E drive. sim, imagina as pessoas que, esses casais que ficavam longe, só se viam à noite, agora tem a possibilidade de ficar o dia todo junto. Então, é aquilo, né? A confiança é colocada à prova, ainda mais no mundo de redes sociais. Outra situação, a agressividade é colocada à prova. O quanto a pessoa aguenta numa discussão sem partir para agressão. Eu odeio. Eu particularmente não levanto a voz com ninguém. Com ninguém. Numa discussão você nunca vai me ver levantar a voz. Eu não grito, eu não xingo e eu odeio que tenha esse comportamento. Agora você imagina uma pessoa que tem esse comportamento Perfil, né? e que com esse perfil e que numa situação onde estão somente os dois na casa, já temos um atendimento dificílimo da polícia na residência das vítimas, fora da pandemia. Você imagina na pandemia. As mulheres já têm esse karma, que é o machismo instaurado nas instituições de polícia e judiciário. Você acha que elas vão ligar para a polícia e falar fui agredida? A maioria tem Não. vergonha. Principalmente se for da classe alta, tem vergonha. Entendeu? Porque eu sempre falo, nós pobres, eu vim da pobreza, ele continua ainda humilde, graças a Deus, mas o pobre, mano, a gente dá o barraco ali e chama a polícia, e o pobre se sente feliz quando a polícia tá próximo, né? É Então, uma aquela festa. muvuca toda é uma festa, entendeu? Agora, a pessoa rica, exposta, ela tem essa dificuldade. É Então, verdade. dentro de casa, com os filhos, às vezes, a pessoa é agredida em silêncio. E esse é o pior tipo de agressão, que é quando os filhos estão em casa e os caras batem e a mulher não pode chorar, a mulher não pode pedir socorro e a mulher tem que chegar e dormir machucada, como eu já vi relatos, já atendi mulheres assim, foram dormir machucadas, sem poder chorar, para que o filho não perguntasse o que tinha acontecido. E essas mulheres não saem dessa relação. São dependentes financeiramente do homem. São dependentes emocionalmente. Então, o que nós fazemos aqui, eu sempre falo para todo mundo que eu faço live. Se a gente sair dessa live com uma cabecinha mudada, com uma sementinha plantada, para mim já valeu um mês. Eu sou de fazer poucas lives, porque eu prefiro prestar o conteúdo ali, né? Um conteúdo mais, vamos colocar, mais direcionado. Mas se nós sairmos dessa live com a mudança de uma cabecinha, de uma mulher que puder falar assim, olha, eu assisti aquela live, eu ouvi os dois advogados e para mim deu, a partir de amanhã eu vou tomar as providências, vencemos, entendeu? Vencemos. Exatamente. Para mim vale muito mais do que um dia inteiro de trabalho, do que uma semana inteira fazendo lives que não tem essa repercussão. Daí a importância da gente falar sobre abuso. Porque quando falamos sobre abuso, nós alertamos outras mulheres. E a desinformação é o principal ponto para que as mulheres permaneçam também numa relação abusiva, Gi. Hoje, com a era da internet, nós conseguimos dar uma injeçãozinha nessas mulheres de ânimo e de possibilidade, de expectativa que vai melhorar. Porque antes não tinha isso. Agora a mulher vai para a rede social, ela expõe todo mundo. Tem homens que são cagões, entendeu? Temos a exposição que protege também a mulher indiretamente. Quando eu vejo uma mulher expondo um homem, eu sou a última pessoa que vai lá falar para ela assim, olha, você vai responder um processo de dano moral, tá? Você vai responder um processo porque você está atacando a honra do cidadão e tem que atacar mesmo, tem que queimar o vagabundo para todo mundo. Tem que queimar. Se o cara fez a merda, ele tem que arcar. Porque eu prefiro que essa mulher, ao expor esse cara, ela tenha segurança de que ele não vai mais atormentá-la porque ela publicou ali, deixou público que ele é o motivo das agressões e se acontecer algo com ela, ele é o responsável, do que de fato essa mulher ficar em silêncio em casa e continuar sendo agredida. Eu prefiro que essa mulher seja processada civilmente, criminalmente que seja, por expor esse cidadão,
mas ela esteja viva para responder o processo. É o preço pela paz, né? Para ter a paz, né, doutor Rafael? Então eu não julgo ninguém que vai expor o marido. Se me perguntarem, Rafael, você pode dar alguma consequência? Eu falo, dá consequência sim. Se isso é o único meio que você tem para sair da relação, que é expor ele, que faça essa exposição. Sim. Pode, doutor Rafael, pode ficar à vontade, né? Que tá tão Pode bacana aí, perguntando. palestra. Eu paro aqui para que a gente possa entrar em outros assuntos. Fique à vontade para perguntar também, ou para responder aqui as dúvidas das meninas, o que for melhor. Então, eu tô vendo aqui as perguntas, realmente é tudo nessa linha, que é difícil, né? Às vezes Sim. a pessoa... E as mulheres, elas podem se ajudar a agir dentro dos comentários. Eu fiz uma atitude muito sem noção essa semana, mas eu achei tão bacana. Porque em ações de família, normalmente o homem bloqueia a ex-mulher para esconder o patrimônio dele, a ostentação. E eu falei, porra, mano, cheio de mulher criando fake, o cara não aceita fake. E sabemos que para criar um fake é complicado, porque você tem que adicionar, tem que criar uma estrutura ali, é criminoso, tá? Exatamente. É criminoso. E aí eu falei, poxa, eu vou ajudar essas mulheres. E eu fiz uma publicação falando, olha, a partir de agora, já que eles estão bloqueados, vocês vão fazer amizades nos comentários aqui. Fizeram um super grupo de WhatsApp, de Telegram, e uma vai adicionar o ex da outra e mandar print para outra mulher. Então Nossa! criamos as mulheres se uniram ali em prol. E aqui é a mesma coisa. Vocês mulheres que estão nos assistindo, estão vendo outras mulheres relatarem abusos e se identificaram com isso, chamem. Façam, estreitem laços. Tem uma pessoa para você desabafar, tem uma pessoa que já saiu da relação para te explicar as fases, porque é complicado. Como você já explicou lá no começo da live, quando eu estava ausente, né? Temos fases ali, né? E vamos passar por essas fases. Então é extremamente complicado. Eu ouso dizer que o relacionamento ele tem algumas fases. Eu vou explicar rapidamente para você entender. Isso aqui eu aprendi num curso de coaching sobre relacionamento. Mas temos o primeiro degrauzinho, o degrau onde você não conhece a pessoa, você se apaixona pelo que ela demonstra ser. Você se apaixona pela imagem que ela reproduz dela mesma. O primeiro degrau é aquela paixão onde você não conhece a pessoa. O segundo degrau, você começa a conhecer a pessoa. E ali você sabe os defeitos dela. E automaticamente, com os defeitos, vem as brigas. E com as brigas, você passa para o terceiro degrau. Porque esse degrau é o degrau decisivo. É onde você vai perceber até em que momento da discussão a pessoa consegue ir. Se em uma dessas brigas ela vai te agredir, se uma dessas brigas ela vai te ofender, se uma dessas brigas ela vai te atacar, o que ela vai fazer. Esse degrau é um degrau decisivo para que as mulheres percebam ali qual é o limite do homem. É lógico que alguns homens vão se mascarar e pular de degrau. Porque tem homens que têm ainda essa condição de colocar essa máscara na cara. Mas a máscara é muito simples. Quando ela não cai, Deus arranca. Ou alguém arranca para você, né? Então, é muito fácil, né? E outra coisa, a mentira... Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de reproduzir para outras mulheres, que a mentira é um cheque em branco que você dá para um agiota. E esse agiota, ele é o tempo. E com o tempo vem as consequências. Ou seja, quando você mente, você dá um cheque que vai acabar sendo descontado em algum momento da sua vida. Ou a pessoa deu o cheque, mentiu para você, em algum momento vai ser descontado esse cheque. Porque o plantio, ele é necessário. E a colheita é inadiável. Você só colhe o que você planta. Exatamente. Então, esse degrauzinho na qual as mulheres podem perceber ali quem de fato... Vou tirar a luz também. É quando as mulheres podem perceber quem de fato é responsável, né, pela uma pretensa agressão. Então esse terceiro degrau é um ponto importante. Por quê? Se a pessoa não foi ao limite, não agrediu, você viu até onde ela poderia ir, então automaticamente você vai evoluir para o quarto degrau. E o quarto degrau é onde vocês fazem planos juntos. É onde vocês traçam a meta de vida, quais são os seus projetos de vida. O quinto degrau, antes de vocês concluírem os planos, é onde o cara ou a mulher quer voltar à vida de solteiro. Tá com a dificuldade ali, entendeu? E é onde a gente fala que a crise dos 7 anos, mas que não tem prazo, né? É onde a pessoa quer ter aquela vidinha dela de solteira. Ela se sente incomodada, às vezes,
pelas consequências dos atos que tomou. Ou seja, assumiu um relacionamento, mas hoje eu quero ter uma vida de solteira. Então que tenha, que vá, viva a sua vida de solteira. E as mulheres não podem dar essa brecha para que a pessoa volte para a vida delas quando quer. Se Sim. passar desse quinto degrau, aonde há essa vontade de solteirice, aí vocês passam a realização do plano, que é o sexto degrau. Depois disso, já se houve abuso nesses degrauzinhos, após isso é onde eu mais temo, porque é onde a mulher acomoda. É onde a mulher, mesmo em situação de abuso, ela fala, é ruim sem é bom, ruim com ele, pior seria sem Sim, ele. É exato. onde as mulheres permanecem na relação. Mas se nada disso acontecer, não tiver abuso, o sétimo degrau é o degrau onde vocês vão ser realmente um casal feliz. Como temos vários outros casais felizes ali expostos em situações, ou sempre tem um casalzinho ali exemplo na família, né? Mas que nós não sabemos o que aquela pessoa passou, mas que é um casal feliz. Então, essas são as etapas do relacionamento. Essas são as etapas necessárias também para puxar, né, alguns sinais. Poxa, conheci uma pessoa que falou que era isso, no segundo degrau descobri que ela não era aquilo e ela mente. Tem pessoas que são mitomaníacas. Então, opa, mentir também é um sinal de abuso. Pessoas que mentem muito. Pessoas que não têm credibilidade. Você já sabe que a pessoa mentiu por alguma coisinha muito pouca, ela é capaz de mentir por outra coisa maior. Ah, chegou na terceira pessoa, não me bateu, mas me humilhou, me xingou, me ameaçou. Poxa, isso é um sinal de abuso também. Foi para o quarto degrau, planos. Opa, a pessoa não me incluiu no plano dela. A pessoa, ela não tem uma possibilidade de ter um futuro comigo. E você estar com uma pessoa que não quer ficar com você, Gi, é você namorar a mulher de outro homem. E outro É um. você namorar um homem de outra mulher. O que eu mais temo hoje não é término de relacionamento. Eu temo o tempo que eu perdi no relacionamento. Que eu poderia ter conhecido outra pessoa. Que eu poderia eventualmente ali, talvez, ter dado o meu melhor. Eu acho que todas as mulheres deveriam pensar dessa forma também. Não devem temer o término, devem temer ali o tempo O que estão tempo, né? perdendo com essa pessoa. Porque o tempo é algo que não volta, né? Então, você. Em alguns casos, beleza, o relacionamento acabou, era um relacionamento não sadio, tóxico, mas acabou, teve momentos bons, teve momentos ruins, mas houve uma perda de tempo. Exatamente. Tô vendo aqui uma pessoa que colocou: eu adoeci, entrei em depressão, fui num cativeiro e eu fiquei vegetando. Olha que ponto chegou o próprio parceiro. E essas pessoas demoram anos para se reconstruírem, para se reestruturarem. Por isso que eu sempre aconselho, gente, façam terapia. Eu faço terapia. Terapia é bom, é vida. É importante vocês fazerem a terapia. Então, procurem ajuda o quanto antes. Procurem uma pessoa para desabafar. Tenham pessoas que inspirem ao lado de vocês. Não tenham pessoas negativas. Cuidado com as Sim. amizades que vocês têm. Se vocês têm que se tornar protagonistas das próprias vidas, não podem deixar a vida na mão de um terceiro. Eu sempre falo para todas as mulheres aqui que você não pode deixar a chave da sua vida no bolso de outra pessoa. Você tem que andar com a chave no seu bolso. É, Enquanto se você vai falando, eu você... vou ligar a luz aqui, tá? Só um instantinho. Tá bom. Pode falar. As características são as mesmas, né? Elas entram em depressão, como a maioria aqui relatando. Tem que buscar realmente uma ajuda, a começar pela terapia. Tem que ter o apoio aí de amigos, de familiares, para elas se fortalecerem. Sim. Tem um padrão, né, de vítimas. Nós temos praticamente ali um padrão. Todas precisam da mesma estrutura para se reestruturarem. Algumas vão se reestruturar mais rápido. Outras vão demorar um pouco mais. Algumas terão todo o núcleo de acolhimento, outras não terão ninguém. Então, é importante que elas se apoiem, que elas se amparem uma à outra, né? Porque a mulher, quando se une, até o diabo senta para aprender ali, né? Para acompanhar. Então, é importante que vocês saibam isso também. Tenham sempre uma amiga, seja uma amiga à distância, seja uma amiga de internet, mas tenham sempre ali uma pessoa para que vocês possam contar.
e para que essas pessoas também instruam vocês. Porque o melhor amigo não é aquele que passa o pano para você e fala só assim, ah, não, vai lá que vai dar certo. Vai lá, tenta de novo. Um amigo de verdade é aquele que chega e fala, você tá num relacionamento de merda, abusivo, saia disso. Sim. Tem uma aqui que colocou, tem um ano que eu saí de um casamento, foram 15 anos de relacionamento abusivo. Ainda não consigo andar com minhas próprias pernas. Ainda leva tempo, né? Sim, leva tempo e, mais importante, é necessário iniciar a caminhada com as suas próprias pernas. Quando você usa essa nomenclatura, caminhar com as minhas próprias pernas, você tem que entender que a pessoa realmente é totalmente dependente da outra. Então você precisa passar por uma terapia, por uma fisioterapia, né? Vamos colocar assim. Você precisa reaprender a andar. Quando você realmente ali está com um problema, vamos colocar, de locomoção, então trazendo isso para a vida, você vai precisar iniciar. Você precisa se esforçar. As pernas não vão se reestruturar do nada. Nada vai cair, não vai cair uma mala de dinheiro no seu colo, ou o abusador vai chegar e vai simplesmente abandonar você ali na relação estruturada. Eles fazem o contrário. Então, não se apeguem à estrutura financeira. Eu conheço pessoas que vieram de uma classe totalmente alta e depois de separação, numa fase da separação, tiveram que baixar o padrão de vida, mas são completamente felizes. A felicidade não É, está vinculada a dinheiro, não está vinculada a bens materiais. a maioria aqui relatando, né, que o psicológico realmente fica abalado. Algumas levam anos, Sim. outras menos tempo. E aí, alguns casos que realmente eles utilizam, eles usam, né, os filhos, as crianças, e aquelas que realmente que ainda não tomou uma decisão. Sabem do relacionamento que vivem, mas ainda não tiveram a coragem. Para essas mulheres tomarem a decisão, algumas delas só vão tomar essa decisão quando elas estiverem estruturadas emocionalmente. Para isso, precisam de um amparo, de uma ajuda, de uma terapia, Uhum, de um conselho. Outras mulheres só tomam essa decisão quando estão amparadas financeiramente, principalmente aquelas vítimas de abuso patrimonial. uhum, Outras só conseguem tomar essa decisão quando tem um apoio de confiança, uma pessoa que vai acreditá-las. Elas se sentem a necessidade de ter uma pessoa que acredite nelas, sim. principalmente em abuso sexual, por exemplo, marital. Então, é preciso dar o primeiro passo. Nada vai cair do céu. Se você não tem condição de dar esse primeiro passo, procure uma terapia, um terapeuta. Se o problema está vinculado à parte jurídica, procure um advogado para resolver, para te dar essa tranquilidade, né? Porque o advogado dá essa tranquilidade, principalmente em situações onde tenha filhos, onde tem patrimônio, que é isso que prende as mulheres. Agora, a mulher que não tem Uhum. filhos, não tem patrimônio e está num relacionamento de bosta, então ela tem uma facilidade maior em sair, né? Agora, as outras mulheres, elas acabam ali permanecendo porque elas têm receio de perder muito, né? Então, elas ficam ali, seja filho, seja dinheiro. Primeiro ponto é dar o passo de largada, né? As consequências você tem que estar totalmente resguardado, seja por um advogado ou por um terapeuta, que vai orientar um lado psicológico e o outro a parte jurídica, técnica. Sim, esse respaldo, né? Isso. E é libertador, né, doutor? É libertador, né? Com certeza. Eu acredito que todos que eu ouço aqui, todas as mulheres que saíram de uma relação abusiva, elas comemoram e lamentam por não ter saído antes. Mas nós não julgamos por elas não terem saído antes, porque nós sabemos o quão desesperador foi permanecer naquela relação. E se hoje Sim. elas enxergam que elas estavam em relacionamento abusivo, é por conta dessas informações. É por conta de lives como a nossa, é por conta de conteúdos, ou de Sim. pessoas que relataram terapias. E é extremamente prazeroso você olhar para trás e falar: poxa, eu saí, eu venci. Porque é uma vitória. Você sair de um relacionamento abusivo é uma vitória. Sim. Eu tive um caso faz uns 3 meses, um divórcio bem complicado, onde também houve traição. Era um relacionamento abusivo, mas a pessoa permaneceu durante quase 30 anos. E quando me procurou, eu estava sem chão, não tem condição, nunca, não fui para o mercado de trabalho, porque ele sempre me impediu de trabalhar. Os filhos cresceram, saíram do ninho, e aí ela descobriu a traição.
Mas enfim, conversamos há poucos dias. Ela fala: olha, se eu soubesse que eu seria tão feliz, eu teria feito isso antes. Hoje eu Isso é. posso, hoje eu posso tomar um vinho com uma amiga. Eu descobri, eu me amo. E assim, pouco tempo, mas foi assim o suficiente para ela já enxergar que foi a melhor decisão da vida dela. Sim, tem pessoas que com uma semana já lamentam, né, por não ter tomado essa decisão anteriormente. Porque, querendo ou não, é algo que é como se você tirasse umas amarras, né? Como se você tirasse as algemas aqui e fosse viver. E é tão bonito, né, quando você consegue enxergar ali que você é importante, né? Que você merece ser feliz, que você merece ter uma nova chance, né? E isso não tem idade. Eu tenho casais aqui que se separaram aos 60 e casaram de novo aos 63. Eu tenho casais que separaram aos 65 e permanecem solteiros hoje. Vão ao bingo, iam, né, ao bingo antes da pandemia. Então, é isso, né? E eu tenho casais aí que com 20 anos de idade já estão em relacionamento tóxico, abusivo. Porque É temos triste. também outra oportunidade, a gente fala sobre relacionamento com narcisistas, né? Os narcisistas perversos, mas aí eu teria que puxar aqui muita coisa, não daria Sim, tempo da sim, live, sim, mas sim. essas pessoas que não consertam o ego e a única motivação delas é ferir o ego da outra. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher que conseguiu sair de um relacionamento e reestruturar. Inclusive, esse status de divorciada, né? Ele pesa tanto para algumas mulheres que acham que se saírem, se divorciarem, vai diminuir a possibilidade delas encontrarem outra pessoa pelo status civil, né? E não tem nada disso. Eu sei que tem muitos medos, muitos mitos que envolvem, mas essas mulheres elas precisam entender que o mundo está aí, né? Se for eventualmente, se a pessoa quiser ter uma outra companhia, ela vai encontrar uma companhia bem melhor do que estava com ela antes. Se ela não quiser ter companhia, ela vai encontrar outras dezenas de companhias casuais. Se ela não quiser ter nenhuma companhia, mesmo assim ela vai conseguir ser feliz. Então nós temos opção para tudo, né? Só precisam sair desse ninho que vocês estão aí, né? E buscar o melhor para vocês. E o principal de tudo que nós falamos agora envolvendo as mães. Muitas mães falam: ah, meus filhos não vão me perdoar. Eu queria uma família para o meu filho e eu vou tentar. Os filhos compreendem, os filhos entendem e observam tudo. Então, não precisam jogar esse peso, porque é um peso para o filho você permanecer num relacionamento abusivo por conta deles. Eles não querem esse peso. Eles observam tudo, eles sabem. E com certeza, mais para frente, eles também vão agradecer por vocês terem saído daquele relacionamento abusivo. Exatamente. Porque não Exatamente. existe ex-filho. Então, não se apeguem, não fiquem presas, né, a essa informação de que o filho ele vai sentir. Vai sentir, todo mundo sente. Mas eles superam muito mais rápido que vocês. Sim. Doutora, eu agradeço essa live, foi incrível. Vamos sim marcar uma próxima. Vamos alinhar aí a agenda, mas eu Eu, agradeço. eu fico extremamente feliz. Reitero aqui o agradecimento ao convite. Lamento, doutor. Eu mandei uma mensagem às 19h29. Eu até apaguei a mensagem lá para falar: olha, me avise com 3 minutinhos aí, mas não deu tempo. Eu tive que Não, correr aqui para casa. Eu sim. tô com um gato aqui em cima, tá tudo bichado aqui, mas conseguimos fazer essa live. E como eu Sim, disse, saímos daqui com uma mulher. Eu não sei vocês que estão assistindo aí, mas com uma mulher que tem agora mudado o pensamento, ganhamos tudo. Então, exatamente. A gente já extremamente fica feliz, né? pontual. Sim, e eu vou salvar essa live também, vai ficar salvo aqui no perfil da UAB de Sim, Sumaré. Pessoal, sigam o perfil, tem muito conteúdo bacana, eu já dei uma stalkeada. sim. Sigam o perfil da Agi no Instagram também, tem muito conteúdo, tá? E Obrigada. a live vai ficar salva aqui e eu também vou puxar a live lá pro meu perfil. Muito obrigado, viu, Obrigada, Giovana? Vamos doutor. marcar outras lives. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigada. Foi excelente. Tchau, tchau, meninas. Tchau, Um tchau, beijo. tchau, tchau.